amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido irmão Cássio Vantuil. Mais uma vez, obrigado, Cássio, por ter aceitado o nosso convite. E hoje, meus irmãos, nós começaremos a fazer uma pequena explanação, né, do livro Conflitos Existenciais, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, que vocês possam ver o livro, e já no primeiro capítulo sobre fugas psicológicas. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará na noite de hoje. Obrigada também aos nossos mentores espirituais por nos acompanharem nesta jornada. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Cássio, a palavra é toda sua. Vamos lá, né? Então, esse livro é o 13º livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Joana que se especializou no mundo espiritual para falar da psicologia transcendental, que tem a ver com nós espíritos imortais que somos. E nesse primeiro capítulo desse livro, que é muito bom, tá? Ela fala das fugas psicológicas. E, assim, ela é um assunto bem interessante das fugas pessoais que nós temos, principalmente em relação a conflitos, a problemas que surgem na nossa vida. Sempre que isso acontece, uma grande parte da população, assim, das pessoas em sua, na, na sua, no seu envolvimento emocional com seus problemas, tendem a fugirem. E essa fuga, ela se transforma numa fuga física, de fugir mesmo fisicamente, fuga emocional, e que isso traz grandes transtornos para a alma, grandes transtornos para o espírito. Tudo que mexe com a gente, tudo que pede da gente algo mais, assim, várias pessoas olham aquilo e como o animal, né, que vê uma situação de risco e foge, pula fora. Isso quando tem um caráter que é normal. Há um risco, você retrai. Há um risco, você retém e busca o outro caminho. Só que tudo em excesso pode trazer prejuízos tremendos, principalmente quando você é capaz de dar conta do recado e você, por algum motivo, ou desta vida, ou de vidas anteriores, porque tem muita coisa que acontece na nossa vida que é decorrente de situações que já experienciamos e que se repetem. Se repetem por qual motivo? Se repetem para que a gente possa reviver e reaprender a lidar com aquela situação. Então, momentos de gravidez indesejada, né, que vários homens, né, quando vestiram a carcaça masculina, eles fugiram. Fugiram porque não quero ser pai, não quero me comprometer, fogem. Nesta vida pode ocorrer algo semelhante. E aí o que você faz? Fujo novamente. E essa fuga pode ser física, essa fuga pode ser emocional, daqueles pais que não querem cuidar, que não querem amparar o filho. Essa fuga pode se reverter até no aborto, que é uma forma de fuga. Não quero a gravidez, tira a criança. Isso com o homem. Com a mulher também acontece, aqueles que vestem a roupagem feminina. Vem uma situação, uma gravidez, ou de pegar a criança, ter e doar, ou pegar a criança e até casos de terem mortes pós
nascimento da criança, o aborto, da fuga da mãe que não cuida do filho, né, da mãe que despreza aquela criança, aquele ser. Então, vários mecanismos de fuga que acontecem em relação a um problema. E N outros problemas, problemas financeiros, problemas emocionais, de relacionamento, problemas de enfrentamento de uma dificuldade social. Tudo isso pode se reverter numa atitude de fugir da situação de conflito. Como disse o Cristo, a gente carrega a nossa cruz. Existe uma cruz que carregamos, que o Cristo foi uma cruz física, e que para nós que somos cristãos e que entendemos o significado da vida do Cristo, o nosso guia e modelo, aquela cruz é algo que me compete e eu tenho que enfrentar. E assim aconteceu com Cristo. Eu tenho uma cruz e ele entendeu que aquela cruz tinha um significado, ele sabia que isso ia acontecer. E qual foi a atitude do mestre? Ele enfrentou a situação, pegou aquilo e transformou em algo maior. Com a gente é a mesma coisa. Vem uma situação difícil, o que eu tenho que fazer? Pegar aquela situação e enfrentar. Porque dali vem um aprendizado, ali vem um exemplo para mim e para as pessoas à minha volta, porque, como disse Paulo, nós somos seguidos por uma nuvem de testemunhas. As pessoas encarnadas e desencarnadas estão nos observando e servimos de exemplo para as outras pessoas. Quando fugimos, isso serve de mau exemplo para outras pessoas, encarnadas e desencarnadas. Quando enfrentamos e superamos aquela adversidade, isso também serve de exemplo. Toda cruz, todo confronto tem um aprendizado. E quando a gente enfrenta, mesmo perdendo, porque às vezes tem uma situação difícil que a gente não alcança a vitória, mas mesmo na derrota, a gente se supera, a gente aprendeu algo. Por isso é tão importante, e tem pessoas que são até contra, e isso é, assim, em excesso, lógico que é ruim, a importância da competição desde criança. A competição não para se mostrar melhor do que o outro, mas viver situações de vitória e de derrota, e com isso surgir um aprendizado. Então, aquele menino que compete nadando, correndo, no futebol, tanto no esporte coletivo ou não, aquela situação de competição tem um aprendizado. Aprender a perder, aprender a ganhar. Porque aprender a perder, você vai viver com aquele, com aquele sentimento de fracasso, mas isso também gera, quando você assimila bem, um ganho na sua vida. Porque outras situações de fracasso vão acontecer na nossa vida. Acontece com todos. Acontece fracasso no nosso relacionamento, fracasso de um emprego que eu queria muito, fracasso de amizade. Quantos fracassos acontecem? Fracasso de uma doença, você acha que tem a saúde, de repente fracassa naquele tratamento. Tudo isso é um aprendizado. Como lidar com sucesso? Ganhei, mas como que eu lidei com esse ganho? Eu menosprezei as pessoas da minha volta? Eu machuquei? Foi um ganho a todo preço? E isso é um aprendizado. Não, peraí, eu ganhei tranquilamente. Não, eu ganhei roubando, eu ganhei machucando, eu ganhei ferindo. Isso é um aprendizado que eu vou levar para a minha vida, para outras situações. Então, a situação que causa medo, e tem uma frase muito importante que diz assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. Enfrenta com medo.
Enfrenta o seu medo. Porque o medo faz parte. O medo é um sentimento, assim, tá lá quando somos animais, por tudo que nós passamos, né, no reino animal. O medo é questão da proteção, é a questão da preservação, da lei de conservação. Mas o medo, ele faz com que eu me sinta, que eu tente ver todas as situações, observe melhor, precaução, prevenção, mas situações que exigem de mim o quê? Avance, vá em frente, supere aquele obstáculo, supere aquela dificuldade, vá em frente, não temas, aprenda, porque essa situação vai servir para outros. É um degrau. Para eu dar uma grande caminhada, eu tenho que dar o primeiro passo. Só que muita gente se esquece que depois do primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. E a gente não para de caminhar. Porque a caminhada é a nossa jornada evolutiva. A caminhada é o que nós fazemos aqui. É o nosso propósito de vida. Sermos melhores. E para ser melhor é cada dia. Não é, hoje fui melhor, daqui a 10 anos, não. O passo de ontem, o passo de hoje, o passo de amanhã, o de depois de amanhã, e assim vai, é uma soma. Mesmo quando eu acredito, mesmo que eu olhe para mim e me vejo estabilizado, até na estabilidade há um avanço, porque há meditação, há grandes reflexões. Só que, infelizmente, quando a gente fala de fugas psicológicas, o que acontece é que a grande parte acaba se retraindo. Grande parte olha para o lado e fala: é melhor eu não fazer. Aí tem situações de não ação, de eu adiar, procrastinar, que é uma palavra tão famosa dos nossos tempos, né? Daquele que não age, deixa a coisa acontecer e não interfere no seu tempo. Fugas há que são mais assim, mais marcantes. Fugas existem que podem assim apresentar prejuízos imensos no meu avanço, como a pessoa foge até da vida material que tem. Quando a gente comete o autoextermínio, quando a gente comete o suicídio, é uma fuga. Lógico, todo aquele que passa por essa situação, ele quer calar uma dor, silenciar uma dor profunda. Não há cruz que eu não possa carregar. Só que Deus nos deu o livre-arbítrio. Até para que eu me valorize perante a dificuldade. Eu posso enfrentar, sim, e posso me retirar, sim. E aquele que se retira da vida está eternamente condenado? Não. Nós, da doutrina espírita, entendemos que, mesmo no suicídio, Deus que nos ama, Deus que é nosso Pai, ele nos dá uma nova chance. Ele nos dá um novo desafio. Só que um desafio diferente daquele do primeiro. Numa situação mais complicada, mas que é de acordo com as minhas forças. Isso é muito importante de ser gravado. Deus nunca nos dá um desafio que a gente não tenha possibilidade de vencer. Deus não dá um desafio
desafio para nós ainda iniciantes, um desafio de um Cristo. Ele nos dá um desafio de um ser ainda no começo de jornada. Na nossa jornada evolutiva ainda está bem, põe bem nisso, bem no começo, bem no início. Deus, ele vê e possibilita que assim, tente de novo. Como que isso acontece? Uma nova reencarnação. Uma reencarnação em situação diferente, uma reencarnação em situações totalmente complicadas aparentemente, mas solucionáveis. Sim, solucionáveis. E aí pode vir com uma deficiência, um problema físico, um problema no cérebro, que dificulte a minha jornada, mas que pode ser superado. Eu posso sair daquela situação melhor do que eu entrei. Posso. Só depende de mim. Porque se assim não for, ele não nos dá. Ele espera o momento certo, porque Deus, ele cria as leis. E a lei, ela acontece de acordo com o que eu possa oferecer. É simples assim. Parece complexo, é um pouquinho, mas tem uma simplicidade nisso. Porque é o amor de Deus que permeia todos nós. Deus não quer que a gente fuja, mas ele permite a fuga. Porque mesmo na fuga tem algo que eu aprendo. Podia ser mais rápido? Podia. Podia ser enfrentando? Podia. Podia ser avançando, mesmo que seja pouco, mas é um avanço. Não consigo dar 10 passos, mas dou 5, mas dou 2, dou 1, dou meio, mas estou avançando. Não sei se supre aí esse entendimento, é isso que você entende também, Renata. E aí podemos conversar em o tempo que nós temos aí. O que, que você acha também? Você que conhece mais do que eu de psicologia, né? Isso mesmo, Cassius. É um caminho que a gente acaba escolhendo, né, no nosso degrau evolutivo. É justamente o caminho da fuga psicológica, né? Como ela nos conforta em muitos momentos de dor, mas a gente precisa entender que não é o melhor caminho para a nossa evolução, né? E é um conforto que ele é superficial também, né? É um conforto momentâneo, superficial, mas que deixa ali uma insatisfação, né? Então, que nós possamos enfrentar os nossos medos, as nossas dificuldades, os desafios, sem fugir. Você já fugiu de muita coisa? Ah, acredito que sim, conscientemente e inconscientemente. Eu me lembro assim, esse assunto é tão legal porque você vai vendo assim fugas que você já cometeu na sua vida. Eu me lembrei quando eu estava lendo o capítulo, né, Uhum. que quando eu era adolescente, né, ainda sou adolescente, mas quando eu era mais adolescente, eu percebia, eu, tenho, eu tinha muita dificuldade de ler em público. E aí, geralmente, sala de aula tinha aquelas. Ia lendo os capítulos, eu não sei se ainda continua tendo essa rotina, mas aí lia o primeiro da fila, agora você lê esse capítulo, esse parágrafo. Aí próximo lê o próximo parágrafo, e assim ia. E como eu tinha muita dificuldade de ler em público, gente, minha vontade era de abrir a porta da sala e fugir, né? Eu ficava torcendo para não chegar a minha vez. E, meu Tocar o Deus, e sinal na seria hora. isso, dar o sinal, tocar o alarme, ou alguém fazer uma pergunta, ou não chegar.
ficava torcendo para que isso acontecesse. E eu, geralmente, você estava ali na fila do meio, nem era na ponta, já até pensando nisso, olha só que fuga, né? Assim, eu Uhum. não vou sentar nas pontas para fugir dessa situação. Só que hoje, né, com o tempo, com a maturidade, eu digo, nossa, é tão mais fácil eu já pegar, enfrentar e passar por aquilo e vencer e falar, nossa. E quando eu não tinha jeito, me pegava, né? Era tão bom quando depois, quando eu passava aquela leitura, eu me sentia aliviado. Falei, nossa, que bom que passou, né? E aí, até a próxima, o próximo enfrentamento, a próxima leitura. Isso acontece muito com a gente, né? A gente vai Se tentando evitar, esquivando. evitar, evitar. E aí, quando a gente enfrenta, dá um alívio no coração. Mas a gente sabe que vão ter novas pela frente, né? Vai ter um novo confronto conosco mesmo, um novo enfrentamento, e aí novamente mexe com a gente. Se a gente se estiver pronto para para olhar aquilo, tentar vencer aquele obstáculo, né? Pular, né? O sarrafo, é tão melhor, é tão, assim, dói, mas dói menos do que ficar fugindo. Fugindo, assim, parece meio insano. Parece aquele que tá. A gente vai, foge, 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 mas uma hora pega a gente, sabe? Por mais que a gente foge, fuja, uma hora pega. Quando Uhum. pega, dói muito, porque esse processo de fuga é muito doloroso. É muito doloroso ficar fugindo, dói muito. Não é algo bom, assim, tranquilo. Não, a fuga, ela machuca, É. fere, porque tem medo, né, receios. E Você quer ela falar uma coisa? Fala. Não, e é isso, assim, ela é extremamente dolorosa e dá, ao mesmo tempo que dá essa sensação de conforto, porque você está evitando um sofrimento, mas você, fugindo, está sofrendo, ou na tentativa de evitar, você já está sofrendo. Então, é um processo adoecedor, né? E nós temos ferramentas, dentro de nós ainda desconhecidas, que nós precisamos lapidar, né, com as dificuldades, diante das dificuldades, e muitas habilidades que nós temos que desenvolver. E isso acontecerá diante dos desafios, né, das dificuldades. Como você enfrentou, ou seja, você enfrentou, leu na frente de todo mundo, e aí você pensa, pronto, não morri, não aconteceu nada, É, né? Pronto, deu. E aí automaticamente você já está se preparando para outras oportunidades, né? Mas eu lembro quando estava na faculdade, na verdade, assim, quando eu estava na escola, você trouxe essa questão, né, de falar, de ler em público. Eu tinha muita dificuldade em falar mesmo, em apresentar trabalho. Eu não sabia na hora, eu não sabia nem qual era o tema, eu acho que eu não sabia nem mais meu nome na hora. E eu lembro na oitava série, eu apresentei um trabalho de biologia e era sobre um polvo. Eu nem lembro direito o que era. Eu sei que a gente levou um polvo, né, que estava congelado e tudo, aí a gente levou esse polvo e eu mexia tanto nesse polvo. E eu não sabia, eu não conseguia desenvolver o tema, né, o que eu tinha gravado ali para falar. E eu não conseguia, de tão nervosa que eu ficava. E eu tomava maracujina, suco de maracujá, para me acalmar. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu tinha a certeza que eu não queria fazer faculdade, porque tinha que fazer trabalho, tinha que estudar e apresentar, e eu não ia conseguir. Eu passei o segundo grau todo pensando nisso. Acabou que eu fiz o quê? Duas faculdades, passava mal, ficava nervosa e tudo, até que um belo dia eu parei para pensar, né, assim, por que que eu tenho tanto medo de falar? Né, assim, tá, não é o meu lugar de conforto estar na frente de todo mundo, mas por que que eu tenho tanto medo? Se eu errar, tá tudo certo, eu estou ali para aprender. E se alguém brigar comigo, tudo bem, é problema da pessoa, tá brigando por causa disso, né? E
e eu aprendo e eu vou apresentar melhor da outra vez, enfim, eu estou num processo de aprendizagem. E aí eu fui melhorando aos pouquinhos, né? Mas eu passava mal, aí tomava, né, o suco de maracujá e coisas naturais para me acalmar, enfim, e passava mal fisicamente mesmo, assim, de vontade de ir ao banheiro, enfim. Essas coisas aconteciam comigo até que eu comecei a falar, participar das aulas e tudo, até conseguir me sentir à vontade, né, sem fugir, ou seja, a gente vai desenvolvendo essas habilidades, né? Não que a gente se sinta confortável diante do desafio, mas é preciso enfrentá-lo, né? Como Joana sempre coloca, nós precisamos ter coragem diante da vida, diante dos nossos desafios. Coragem, ela coloca, você falou, é a grande solução que ela coloca no final desse capítulo, né? Como dizem, ela diz, agir com o coração, né? Coragem não é valentia, bradar, não é, não. Coragem é você tentar ser sereno, tentar se ver, né, como espírito que você espírito em evolução, é agir assim de forma verdadeira, real, leal consigo mesmo e é ver aquela situação com outro olhar, não com culpa, não com remorso, não com fantasmas, não iludindo, né? Porque a fuga também ela, ela coloca no capítulo pode ser uma forma de ilusão quando você inventa situações e inventa histórias sobre aquilo, né? Não trabalhar com a mentira, porque a fuga também é mentira, né? Acontece uma situação e você mente sobre, é uma forma de fuga, né? Aconteceu tal isso, aí você se vangloria colocando situações que não existiram, que não existem, é uma forma de fuga porque eu peguei um peixinho, não, peguei um tubarão de 10 quilos. É querer mostrar o que você não é, o que você não fez. E isso também é uma forma de fuga, quando você mente, quando você inventa uma nova situação para se sentir aceito. Não é que as pessoas não vão te aceitar, é você que não está se aceitando. É uma forma de fuga também. Quando você fantasia sobre. Isso é muito comum. Ainda mais no mundo das redes sociais, a gente vê constantemente as pessoas, diante das redes sociais, inventam situações sobre si que não existem, que nunca aconteceram. Então ele coloca ali, fala assim, olha como eu estou feliz, olha como eu estou bem, ó, tal, e bate aquela foto ou grava aquele vídeo como fosse a pessoa mais feliz do mundo. E perante a vida, ela está sofrendo. Isso é uma forma de fantasia também. É, Fuga não, você não é psicológica. obrigado a postar o sofrimento, mas você também não precisa postar o que não existe, o que não é real. Da mesma forma, quando vem uma situação de dor, enfrente a dor do luto, a dor da perda, a dor de uma separação, a dor de uma dificuldade financeira, física, emocional. Enfrente assim, pô, quero chorar, estou me sentindo mal, não é o fim do mundo, né? Como ela fala também no capítulo, faça sua catarse, né? Coloque para fora, mas entenda que aquilo ali também tem que ser passageiro, porque você tem que continuar, você tem que prosseguir. A dor é importante ser vivida, o luto é importante ser vivido, mas a vida continua, a vida é incessante, a vida não para, a vida não pede para gente, não, fica aí o tempo que você quiser, né? Parado. Posso fazer? Pode. Porque Deus dá o livre-arbítrio, como já foi dito. Mas o que a gente tem que entender é que há necessidade de se prosseguir, há necessidade de avançar.
há necessidade de olhar para frente, há necessidade de buscar a vitória. E a vitória, reforçamos, não é sobre o outro. A vitória é sobre nós mesmos. É sobre quem fomos no passado, quem fomos no ontem, de quem somos no hoje, em busca de um ser melhor lá no futuro, né? Acho que isso é um dos pontos que ela coloca muito bem nesse capítulo. É um capítulo muito Uhum, interessante, ainda mais que é o início, né? Ela começa a falar dos conflitos existenciais e uhum, coloca a fuga aí como um dos primeiros conflitos que nós temos, né? Desde uhum, o início, porque tem a ver com a criança que temos dentro de nós. Ela coloca também essa questão da infantilização, né? Aquele que é infantil, isso acontece muito em relacionamentos, né? Pessoais, matrimoniais, com filhos, que a gente vai se infantilizando, que é uma forma de nos mostrarmos frágeis e fugirmos de situações complicadas, né? Isso acontece em relacionamento muito, né? Do companheiro ou companheira se coloca, em vez de companheiro e companheira, se coloca como filho para ser cuidado. Então foge, né? Tem que ajudar, tem que cuidar e se coloca como aquele que precisa ser ajudado, né? E fugindo, a fuga, né? uhum, Quer ser aquele que foi cuidado pelo pai, pela mãe. Isso é muito comum hoje nos daqueles jovens adultos de 30, 40 anos que não querem sair de casa, né? Isso é muito comum. Tem histórias bem famosas disso, né? E ficam ali junto com os pais, não porque, sim, não porque estão ajudando os pais, é porque existem situações dos filhos que ficam a ajudar, mas tem aqueles que querem ser os seres dependentes, querem ser independentes, querem não enfrentar as situações da vida, né, de se sustentarem, de cuidar de uma família ou cuidar de si mesmo, porque preferem ser cuidados como foram cuidados 10, 20, 30 anos atrás. É muito uhum. comum. E é interessante refletirmos, né, justamente sobre essas situações da nossa vida, né? Joana traz fugas psicológicas já de grande impacto no primeiro capítulo, e depois ela destrincha, né, nos outros capítulos, vários fatores, né, que causam os nossos conflitos. Então, temos a preguiça, a culpa, o medo, a raiva, enfim. É um livro muito interessante. Fica o convite para os nossos amigos, né, de lerem e acompanharem aí esse nosso eh, projeto, né, na tentativa de lidarmos cada vez mais com os nossos conflitos existenciais, enfrentando-os, né, diminuindo cada vez mais as nossas fugas psicológicas. E é interessante que em cada capítulo ela traz, né, as causas, os fatores, que causam, e aí ela traz os danos e também ela traz as soluções. Então, fica o convite para que cada um leia no seu tempo, né, e possa aprender tudo que Joana tem para nos ensinar, né, esperamos aí encontrá-lo mais vezes nesse projeto, Cássius. Tamo junto. Tamo junto. Faço a oração ou você faz? Eu faço. Você faz? Tranquilo. Ótimo. Então, faça a nossa oração final, por favor. Obrigado, Pai de amor e misericórdia, por esses pequenos minutos junto com vocês, entendendo um pouco de quem nós somos, que possamos enfrentar as nossas dificuldades, nossos conflitos, em prol de sempre de algo maior. Nos proteja, proteja todos, familiares, amigos, onde quer que eles estejam, encarnados e desencarnados. E cada um de nós. Ser conosco, hoje,
sempre que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez, Cássio. Essa semana, gente, é aniversário do Cássio, então peço que Deus continue abençoando Obrigado. sua vida, né, e que os nossos grandes espíritos continuem acompanhando para que você continue compartilhando conosco, né, esse conhecimento. Então, que possamos aí emanar luz para você nessa data especial. Eu que agradeço. Imagina. E obrigada a todos e até a próxima quinta.